Trevisan, no dia 17 de maio de 1990, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, retirou o termo, então, homossexualismo, né? Atual homossexualidade, da lista das doenças mentais. Isso só faz 31 anos. O que nós avançamos nesse tempo, nesses 31 anos? Eu sou muito cético, viu, Cunha? Para ser bem franco. Eu acho que a gente conseguiu várias coisas do ponto de vista de leis, por exemplo, mas a batalha que me realmente preocupa e me interessa, ela é um pouquinho relacionada com a questão sistêmica, ou como a comunidade afro-brasileira chama, a comunidade afro em geral, de racismo estrutural. Eu sempre chamei de homofobia sistêmica, e é essa que me preocupa mais, não é? Eu acho que as leis são ótimas, digamos, para proteger, para abrir mais caminhos e espaço para os direitos, mas enquanto não houver uma real transformação do ponto de vista educacional que atinja o próprio sistema, a própria estrutura, não há muito o que fazer, não há milagre, não há nenhuma varinha de condão que possa, eu acho, mudar a mentalidade das pessoas. E a minha sensação, nos meus 76 anos de janela, que são longos já, demais da conta, eu constato com uma certa frustração que as cabeças continuam exatamente as mesmas. Não é? Eu me refiro às cabeças que estão inseridas na estrutura do próprio sistema, da própria sociedade. Eu acredito que os passos foram dados, mas as coisas, de um ponto de vista de sociedade, caminham tão lentas que a sensação que você tem é que muito pouca coisa mudou. Então, isso me frustra muito, eu devo confessar. Eu acredito que, para mim, além de todo o aspecto educacional, que sempre depende de políticas públicas também, não é? Eu acho que a questão mais importante é a própria comunidade. Esse aspecto me deixa muito mais otimista. Eu acredito que houve uma guinada extraordinária do ponto de vista da consciência política da comunidade LGBT. Absolutamente admirável. Então, quando eu vou às paradas, por exemplo, eu vou para me deliciar, porque eu sei como era na década de 70. Então, como era com relação à própria comunidade. Nós não tínhamos pessoas que pudéssemos acessar, inclusive para ter uma conversa a respeito dos nossos direitos. Nós estávamos começando do zero, não é? E, de repente, você vê nas paradas, eu digo, nas paradas você pode ver em outras circunstâncias também, mas na parada você vê aquilo concentrado. Não é? É uma mudança visível, palpável, porque as pessoas estão lá dando a cara para bater com o seu RG, o que você puder ou quiser constatar, lá estão essas pessoas. E, atenção, em grande maioria, jovens. Isso, rapazes e moças. Uhum. E travestis bastante jovens também, transexuais jovens. Então, isso é muito gratificante, a meu ver. Pois é, não sei se você acompanha, mas hoje nós temos, através da internet, através do YouTube, centenas de canais dedicados a discutir as várias questões da comunidade LGBTQIA+. E, como você mesmo falou, nos anos 70 isso não existia, principalmente aqui no Brasil, que a gente vivia sob a ditadura. Mas você e uma turma de pessoas começaram essa luta, a dar voz à questão dos direitos, num jornal extremamente importante. Eu sei que você já falou bastante sobre isso, mas sempre tem uma nova geração que não conhece essa história, que foi através do primeiro jornal
na época, para homossexuais, vamos dizer assim, mas era muito mais amplo, que era o Lampião da Esquina. Como é que foi fazer um jornal gay em plena ditadura militar? Você pode imaginar que não foi fácil, né? Imagino. Já no número 0, nós levamos uma porretada na cabeça, não é? Uma ameaça de um inquérito instaurado pela Polícia Federal através do Ministério da Justiça, por ordem expressa do ministro da Justiça de então, para que nós pudéssemos ser indiciados debaixo da lei de imprensa por atentado à moral e aos bons costumes. Isso a partir de uma matéria que eu fiz relatando a história do Celso Cury na última hora, o processo violento que ele estava sofrendo. Imagine você, o cerceamento era um controle total. Então, do número 0, nós tivemos problemas, mas, por outro lado, nós contamos com um apoio imenso da comunidade LGBT em vários estados. Nós tínhamos a Fernando Quinalha como distribuidora no período, que era a grande distribuidora, já contratada para fazer a distribuição nacional, porque era um jornal que era distribuído, nossa pretensão era essa, pelo menos, de norte a sul, do Amapá até o Rio Grande do Sul. E, nas vésperas de começarmos a distribuição, a Fernando Quinalha caiu fora, sob o mesmo pretexto, de que era um jornal pornográfico. Então, às pressas, nós tivemos que montar uma distribuição e a contribuição de grupos LGBTs dos vários estados e localidades foi absolutamente fundamental para conseguir montar essa colcha de retalhos que foi a distribuição do jornal em nível nacional, né, do jornal Lampião. Então, a comunidade, de certo modo, ou pelo menos uma certa área da comunidade mais bem informada, já estava disponível para abordar a questão dos direitos, e o jornal pôde contar com esse grupo, que foi, obviamente, se expandindo à medida que tomava conhecimento do jornal. Então, um contava para o outro, um emprestava para o outro, porque você imagine, ir até uma banca e comprar um Lampião já era obrigatoriamente sair do armário. Não é? O Lampião, nas bancas, ele ficava escondido. A gente brigava o tempo todo. Eu me lembro que eu uma vez fui roubado, porque a gente ia de banca em banca e eu estava com aquela bolsa a tiracolo dos tempos ripongos, ou quase, não é? E quando eu cheguei em casa, cadê a minha carteira? Tinha sumido numa dessa, porque a gente ficava indo realmente de banca em banca e discutindo com os caras, mas qual é o problema? Olha aqui a capa do jornal, não tem nada de grave exposto aqui, para que o jornal ficasse visível. E não acontecia. Ele ficava lá nos fundos, então era uma batalha para a pessoa ir até a banca e comprar o jornal. O que acontecia muito frequentemente é que havia assinaturas, e essas assinaturas tinham que ir para caixas postais. Era um plástico, ou não me lembro se... provavelmente plástico, sim, escuro, não é? E dirigido a caixas postais. Nenhum endereço das pessoas a gente tinha. Tal era o nível de paranoia. Então, isso foi muito complicado, mas tem um outro detalhe de complicação que eu é necessário mencionar, que o nosso apoio, nós nos considerávamos pessoas de esquerda, e o nosso à esquerda era muito frágil, para não dizer negativo, nulo. Não era uma pauta da esquerda. Não é? A questão da homossexualidade não era uma pauta da esquerda. Nem o feminismo, nem o racismo, nem meio ambiente, nada disso. Era classes que as nossas lutas eram chamadas pela esquerda de lutas menores. Nós éramos os grupos minoritários dentro da política das esquerdas, não é? Então, nós éramos mais ou menos que tolerados. E eu penso hoje, o que seria das esquerdas se não houvessem as nossas pautas hoje, não é? Nós conseguimos modernizar as esquerdas, nós conseguimos atualizar, não é?
as esquerdas. Exatamente. Então, pronto. E aí, o que eu acho... Diga. Não, eu estou dizendo que... Assim, o que eu acho, Cunha, é... Pode falar. Eu acho que o mais importante do jornal era o ímpeto com que nós decidimos nos comunicar com a comunidade. A gente entrou com tudo. Primeiro, a ideia era realmente dar voz à comunidade, o que, de certa maneira, que começaram a nascer. O nosso problema mais grave é que a nossa voz estava sendo o tempo todo cooptada, deturpada, quando não silenciada ou sequestrada. Você tinha padre falando em seu lugar, você tinha autoridades policiais, judiciárias, você tinha psiquiatras, psicólogos, todos falando no lugar da nossa voz, nos interpretando. Nós éramos objetos exóticos, não é? Para a sociedade naquela época, de um ponto de vista de compreensão do nosso lugar e do nosso papel. Então, nós decidimos, de fato, que a questão era dar voz dentro do jornal e abrimos os espaços todos, tanto para discutir questões de direitos, como para saber, por exemplo, quais os pontos de paquera que eram frequentados, quais eram as necessidades locais e, inclusive, a abordagem linguística da subcultura LGBT no período em cada local. Então, as gírias eram muito criativas e variavam de lugar para lugar, sem esquecer do pajubá, que já era uma linguagem utilizada pela comunidade travesti trans, não é? Que é aquela mistura de português com a linguagem do candomblé, não é? Então, essa era uma preocupação muito grande nossa, e o diálogo com a comunidade não se esgotava meramente na questão ou nas questões homossexuais. Nós pretendíamos justamente trabalhar uma questão que hoje está na moda, que é a interseccionalidade, não é? Esse livrinho aqui que é muito interessante, e nós estamos fazendo isso sem dar o nome aos bois, não é? Falando de interseccionalidade, porque nós abrimos as páginas do jornal para feministas, para a comunidade negra, para problemas ambientais, tudo aquilo que era considerado menor, nós estávamos que nenhuma luta era maior que a outra. As lutas caminhavam juntas. Não havia luta maior e luta menor. Não é? E hoje isso é muito contemporâneo, não é? Claro. Só que hoje as pessoas associam todas essas pautas como se fossem pautas que a esquerda inventou através da história e da história do próprio jornal, do Lampião da Esquina. A gente fica sabendo que a esquerda não abraçava essas pautas lá nos anos 70. Vocês foram pioneiros. E eu digo mais, eu acho que vocês foram muito bem-sucedidos, porque de 1978 até 1981, todos os meses vocês estavam lá nas bancas, e eu fiquei sabendo até que vocês não atingiam só a comunidade gay, LGBT, etc., porque eu soube que o Fernando Henrique Cardoso comprava o Lampião. E escondia. Escondido, né? Mas comprava. E mandava embrulhar. Ou seja, era uma pessoa de esquerda que tinha interesse nessas pautas. Né? E, olha, quem me contou foi, na época, o diretor da livraria Cairós, que era ali na Paulista, e que a intelectualidade frequentava. Então, não é mentira. Exatamente. Tenho motivos para não achar que seja mentira, não é? Enfim, mas eu devo ser justo com as esquerdas, Cunha, porque internacionalmente essas eram pautas da esquerda. Se havia alguém que estava tentando entender a atualidade, entender as sociedades modernas,
eram algumas alas das esquerdas. Por exemplo, na Alemanha, você tinha um debate muito avançado a respeito de sexualidade, no caso específico. Na Inglaterra, Estados Unidos, você tinha debates muito acalorados, levados pela esquerda sobre feminismo, não é? E mesmo a questão racial já era uma questão tradicionalmente pautada pelas esquerdas, não é? Toda a questão antirracista, que ficou muito claro, por exemplo, na luta contra o nazismo, não é? Em que a esquerda ela se juntou para a defesa dos direitos dos judeus e foi muito prejudicada na sua luta, que muitos políticos de esquerda foram para os campos de concentração. Mas isso não era uma unanimidade dentro da esquerda. Sem falar que a esquerda brasileira e as latino-americanas sempre foram muito mais mofadas. Eu sei disso porque eu mais ou menos convivi com algumas esquerdas do continente, pelo menos conheci mais de perto. Por exemplo, a esquerda argentina, conheci um pouco a esquerda colombiana e, sobretudo, a mexicana, onde eu vivi, e que me horrorizava as coisas que eu ouvia, por exemplo, dizer que feministas eram agentes da CIA. Num encontro de sindicatos lá na Cidade do México, eu ouvi isso e fiquei furioso, porque eu tinha amigas feministas maravilhosas e que absolutamente eram avessas a toda a pauta de direita, inclusive ao tipo de trabalho realizado pela CIA, não é? Agora tem, para quem quiser saber um pouquinho mais dessa história, tem um documentário maravilhoso que as pessoas podem encontrar, inclusive, já na internet, da Lívia Pérez, que conta muito bem essa história do Lampião, né? Até eu conversei com vocês na época, acho que uns 4 anos atrás, a gente conversou bastante sobre isso, né? O documentário é muito, muito interessante. Eu gostaria de falar, dando mais espaço aqui, para a sua luta, porque ela vai também pela literatura e foi lançada uma 4ª edição, faz pouco tempo, desse seu livro aqui, que as pessoas procuram, já soube que ele esteve nos sebos custando R$800, porque tinha sumido, etc. e tal, que é o Devassos no Paraíso, né? E me chamou a atenção aqui que você termina o livro, um dos últimos capítulos, falando da importância da parada. Eu acho que aqui você descreveu a primeira vez que você foi numa parada, acho que foi a 3ª parada do orgulho LGBTQ, e que você disse que nunca tinha sentido aquilo, que foi a questão da visibilidade, né, numa parada. Na verdade, Cunha, eu fui desde o princípio e fui acompanhando. E era muito impressionante, porque a primeira, que foi, na verdade, considerada uma pré-parada, foi debaixo de uma chuva monumental, um caminhãozinho em plena Praça Roosevelt, em que não apareceu quase ninguém. E depois, as outras, as iniciais, as pessoas iam de óculos escuros. Eu me lembro, numa dessas paradas, dessas primeiras, eu estava em Porto Alegre para uma palestra, ou um debate, ou um lançamento de livro, não me lembro, e as mulheres usavam sacos de supermercado no rosto, com buracos nos olhos e no nariz, não é? Porque era particularmente complicado para as lésbicas, duplamente complicado aparecerem enquanto lésbicas, não é? Mas, aos poucos, os óculos foram desaparecendo, os óculos escuros, aos poucos foram aparecendo os tipos mais diferenciados. Eu me lembro, num dos primeiros anos, eu fiquei absolutamente tocado quando eu me deparei com uma travesti que estava com o salto de sapato quebrado, subindo ali uma rua vinda dos jardins. Ela tinha vindo desde Pinheiros e caminhando, porque não tinha dinheiro para um táxi, não é? E não viria no ônibus
provavelmente já travestida, mas ela estava, inclusive, com restos de roupa de carnaval. Era muito tocante, muito comovente. Então, eram pessoas que você não sabia traçar o caminho que elas teriam feito para chegar até o conhecimento da parada e para chegar à consciência da importância da parada. E, cara, isso é alguma coisa que não tem medida, não é? Não tem preço você verificar que a consciência política das pessoas realmente aconteceu naqueles momentos, o crescimento dessa consciência política, a maneira como as pessoas foram tendo consciência, não é, do que lhes era devido numa sociedade democrática. Uhum. E, infelizmente, nós temos retrocessos também, não é? O caso do nosso governo atual, que é visivelmente homofóbico, e casos pontuais, por exemplo, no caso do Paulo Gustavo, quando a gente ouve falar que um pastor rezou pela morte dele, devido a ele ser um homossexual assumido, né? Ou seja, ainda existe uma mentalidade bem retrógrada. É isso, a isso que eu quis me referir, Cunha, no começo do nosso papo, quando eu disse que eu tinha uma visão um tanto pessimista com relação a isso. Agora, dizer que o meu pessimismo ele é muito ativo, não é? Ele é muito proativo, digamos, porque eu acredito que essas pessoas, um cara como esse pastor aí, primeiro, nós já sabemos agora o que é que o move. Nós os temos na nossa unha. Nós sabemos, por exemplo, que um cara como esse pode ser uma bicha enrustida. Nada mais, nada menos do que isso, por um lado. E, por outro, nós sabemos também que existem muitos evangélicos homossexuais LGBTs que estão abrindo espaço dentro dessas religiões e contestando a postura dessas lideranças. Não é? São lideranças perniciosas que chegavam até o ponto de condenar o isolamento social durante a pandemia, querendo abrir todas as igrejas e chegando ao ponto de dizer que quem acreditasse, tivesse Deus, não iria se esconder, o que é uma coisa criminosa, é absolutamente crime contra a humanidade. Então, uma opinião dessa não é uma opinião isolada, ela vem dentro de um quadro de negacionismo que nós já compreendemos bem hoje. O que eu quero dizer é que nós temos nas mãos a nossa capacidade, primeiro, de interpretar e dar uma compreensão, ter uma compreensão melhor do que essas pessoas estão fazendo num contexto social. E, em segundo lugar, que é ainda mais importante, essas pessoas são reativas. Elas estão o tempo todo reagindo para destruir aquilo que nós estamos construindo. Então, a questão é a seguinte: se eles têm capacidade de destruir, nós temos capacidade de construir. Isso é atestado provavelmente pelo crescimento da consciência política da comunidade LGBT, que hoje independe, inclusive, de lideranças. As lideranças são importantes no sentido de ter um determinado tipo de luta, talvez na vanguarda. Mas toda a luta, do meio para trás até a retaguarda, ela é uma luta da comunidade. E é nesse sentido que a consciência política da comunidade é fundamental e tem crescido a olhos vistos, ano a ano. E você mencionou a questão da internet. A mim também, quando eu fiz a pesquisa para a 4ª edição dos Devassos, essa edição que você mostrou, que é de 2018 e está atualizadíssima, não é? Eu fui pesquisar grupos, bloggers, youtubers, net, e eu perdi a conta. Eu perdi a conta de tanta gente que eu encontrei e da qualidade do debate que elas propunham.
Eu conheci algumas pessoas, por exemplo, recentemente eu conheci uma lésbica, uma travesti, eu já conhecia um gay que tem um canal no YouTube. Aí eu fui checar, cara, onde é que essas pessoas tiraram aquelas ideias que elas estão expondo com tanta clareza? Onde é que elas encontraram, antes de tudo, tanta clareza para expor o que elas pensam? Só pode ter sido a partir de uma compreensão interior muito, muito densa. Então, essas pessoas não estão falando da boca para fora. Elas estão falando alguma coisa que elas percebem, na qual elas acreditam, e essa coisa na qual elas acreditam significa que elas chegaram à conclusão de que estão defendendo o seu amor e a sua própria existência, o direito de amar e o direito de existir. Acabou. Então, um pastor desse, ele não vai jamais conseguir enfrentar alguém que está lutando pelo seu amor e pela sua existência. Claro. Não sei se você chegou a assistir, acredito que não, mas deve ter ouvido falar, porque nas redes sociais, em tudo que é lugar se falava só sobre isso, é a participação de dois gays, um bissexual, num reality show mais famoso do Brasil, que é o Big Brother, não é? E onde nós tivemos o primeiro beijo gay num reality. E onde esse rapaz, que no caso é o Gilberto, o Gil do Vigor, ele saiu como e ele defendendo e abertamente, e é um homossexual que dá visibilidade à homossexualidade dele, porque ele é efeminado, sem problema nenhum, mas ele saiu com grande popularidade, ou seja, é um ponto positivo. Sim, sim, com toda certeza é um ponto positivo, mas ele é apenas uma ponta no iceberg disso que eu estou mencionando a você, da consciência política de toda a comunidade. Assim como, por exemplo, o nosso ator, não é? Que acaba de falecer, o Paulo, ele, cara, ele é uma sumidade do ponto de vista do que ele significou na sociedade brasileira em termos de espaço à comunidade LGBT. Não é? Eu vi cenas dele e do marido com os dois filhinhos, é absolutamente perturbador aquilo. Você imagine uma dona de casa de periferia ou um senhorzinho, enfim, que mora no interiorzão, olhando uma cena dessa. Ele, no mínimo, ele vai ter um abalo, porque era um ator queridíssimo, era um ator cuja função era trazer alegria para as pessoas, e, de repente, esse cara extremamente positivo na sua postura diante do mundo, ele é gay, abertamente gay, e tem uma vida homossexual assumida como tal, não é? Através do seu marido. E nós temos hoje inúmeros exemplos. Pegue, por exemplo, o caso de Daniela Mercury e a Malu Versosa, o seu casamento, que ela, uma atitude política absolutamente admirável. Elas acompanharam politicamente, elas projetaram politicamente os seus atos, visando essa repercussão. Caso de uma Laerte. Uhum. Não é? A Laerte foi um tsunami, não é? O que a transição da Laerte, por exemplo, uma pessoa que já tinha um prestígio dentro de um grande jornal brasileiro, não é? E, de repente, pai de filhos, e aí assume a sua transexualidade, não é? Ou a sua transgeneridade, como você quiser. Uhum. Então, esses pontos ninguém mais vai segurar. Claro. No seu livro, eu achei um capítulo muito interessante, capítulo 52, onde você fala do ativismo queer, falando dessa geração de artistas, né, que transitam aí numa ambiguidade. Você citou a Pablo Vittar, a Lineker, as Bahias, a Linda Quebrada, né, que fala dessa questão da homossexualidade na periferia. Gostaria que você falasse, até para encerrar mais ou menos esse nosso papo aqui, dessa geração de artistas.
fico deslumbrado, cara. Quando eu vi o filme Bicha Travesti, da Linda Quebrada, eu saí torto do cinema. Eu até hoje não consegui digerir, não é digerir, é compreender a percepção profunda daquilo que foi dito no filme, entre ela e uma outra amiga que estava ali como, enfim, num diálogo, não é? Mas eram conversas de uma tal dimensão pessoal e de uma tal dimensão intelectual que eu te confesso que eu só posso me sentir gratificado e agradecer a essas pessoas, porque eu estou aprendendo com elas. Eu fui a um show em que a Linda Quebrada ia aparecer, um show pequeno na Caixa Cultural, e eu tentei falar com ela no final, porque eu queria só dar um beijo e agradecer, não consegui encontrá-la, mas e ela não é a única, não é? Existem muitas pessoas assim, não é? Você mencionou a Pablo Vittar, que tem um posicionamento, tem a Lineker, que também outras. Eu não quero citar algumas poucas, porque eu daria a impressão de que estou esquecendo outras, mas são muitas pessoas, muitas artistas trabalhando em várias áreas, não é? E, inclusive, com os seus blogs ou as suas páginas na internet, que tem esse objetivo de trabalhar a arte como uma arte que não pretende mais neutra, que até hoje havia determinado período, talvez década de 80, havia toda essa separação entre arte e ativismo. E, definitivamente, todo o posicionamento e os estudos queer acabaram com essas divisões. Não é? A arte, ela tem uma função social. Eu não estou aqui querendo confundir com nenhum projeto de realismo socialista, mas absolutamente a arte, ela está em comunicação permanente com o seu tempo e com a sua sociedade. De modo que eu acho que toda essa produção que trabalha em o excluído, ela é ainda mais impactante, não só pela sua força criativa, mas pela sua força de resistência. Uhum. Trevisan, nosso tempo acabou, mas foi uma conversa deliciosa, como sempre. E quando eu crescer, não em termos de idade, que nós não temos tanta diferença de idade assim, mas quando eu crescer intelectualmente, eu quero ser parecido com você. E eu falo sério isso. Não queira, Cunha, é muito difícil.